Ser corintiano é uma coisa de Deus, viu? Porque vestiu aquela camisa, fica apaixonado. Eu vesti a camisa por isso, fiquei apaixonado com o time. Romeu. Boa bola para Sócrates. Olha o Corinthians criando uma bela chance aí. Parou, dominou, tocou, Romeu. É o gol do Corinthians! Romeu, camisa 15. Olá, sou Ana Clara da TV Sonidos. É um prazer inenarrável para a TV Sonidos a participação do grande ponteiro esquerdo Romeu Evangelista, também conhecido como Romeu Cambalhota. Romeu, o Clube Atlético Mineiro vinha de um jejum de títulos desde 1963 e, para piorar, seu arquirrival Cruzeiro de Tostão, Piazza e etc., conquistava título atrás de título. Conte sobre sua subida ao profissional, quais os fatos mais marcantes para a consolidação de sua titularidade, fora o fato do surgimento de um jogador acima da média, culminando inclusive com a conquista do Campeonato Mineiro de 1970, impedindo o hexacampeonato do Cruzeiro e principalmente a conquista do primeiro Campeonato Brasileiro em 1971. Você me trouxe boas lembranças. É uma época assim inesquecível. Os anos 60 e 70, né? Porque na época o Cruzeiro realmente era um time imbatível. Mas eu era atleticano desde garoto. E quando eu comecei, em 67, na Várzea, eu já era considerado o Pelé da Várzea. E todo mundo falava com meu pai, tem que levar teu filho para jogar bola, teu filho joga muita bola e tal. Bom, em 68 acabou eu indo para o Atlético Mineiro, e no juvenil, aliás, 67, no juvenil, e lá eu fiquei, meu pai que me levou. Eu acho até importante essa coisa do pai levar, que meu pai levou e assistiu o treino, né? Eu fui muito bem no treino na época e acabei ficando no Atlético. E ali eu fui treinando e foi uma época meio difícil, que eu também logo em seguida servi o Exército. Mas eu tinha sempre liberado no Exército para ir treinar e tudo. E de repente, em 68, eu subi profissional. E encontrei um grande treinador que foi o Telê na época. E eu me lembro que ele falou para mim qual era o meu pensamento em relação ao futebol. Eu era um moleque. E eu disse para ele que queria ser igual ao Pelé. Aí ele riu e falou, não, Pelé não. Pelé já com 17 anos, filho, já é campeão do mundo, já é um fora do normal. Não é melhor ser igual ao Romeu? Eu era um moleque, não tinha experiência nenhuma. E você ainda não joga nada ainda, você tem que aprender muito. E esse não joga nada, eu fiquei meio achando que ele poderia me dispensar na época, né? E eu fui e falei com meu pai, preocupado de ser dispensado, porque ele tinha falado que eu ainda não jogava nada, e realmente eu não jogava mesmo. Quando foi um dia, em seguida eu fui treinar com ele e ele me colocou assim uma distância de uns 20 metros e disse para mim, a essência do futebol é um passo certo. E ele mandou dar os passos para ele, meter a bola debaixo da perna dele numa distância de 20, 30 metros. Eu me lembro que eu errei todas, né? E eu falei para ele que eu estava nervoso. Ele falou, não, você não é nervoso, é porque você não sabe. O seu pé de apoio não está firme. E ele pegou a bola e ele batia na bola com tanta precisão que a bola passava debaixo da minha perna, uma coisa impressionante, muito certeiro. E ele disse para mim que era para me treinar. E firmasse o pé de apoio, aprendesse a correr, enfim. Ele foi um grande professor. Eu me lembro que os jogadores dos juniores, que é hoje, né, o juvenil, que era na época, quando a gente subia, a gente já colava no titular. Se o titular vacilasse, a gente entrava no lugar dele e não saía mais.
E eu passei a treinar com ele, e ele empolgado, porque eu treinava todo dia aquilo que tinha mandado eu fazer. De repente eu estava batendo muito bem na bola, só que a minha canhota era para subir em ônibus. E depois de 6 meses que eu estava treinando com ele, ele disse para mim como é que era meu pé esquerdo. E meu pé esquerdo era para subir em ônibus, que eu não chutava nada com o pé esquerdo. Eu me lembro que ele mandou eu correr e falar, você corre errado, né? E ele passou a me ensinar a correr, para mim ter a coordenação motora para bater bem com o pé canhoto. E dentro de um ano que eu estava treinando com ele, passei a ser titular do Atlético Mineiro. E a minha estreia foi contra o Santos, que como o Pelé é meu ídolo, na noite eu fiquei, sabe, até dormi pouco, porque a minha preocupação era ver o Pelé no outro dia. Eu me lembro que eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos sem pegar na bola no jogo, e os jogadores gritando comigo, daí a turma falando, vamos garoto, você está perdido. Eu realmente estava perdido, porque eu queria ver o Pelé, não estava preocupado com o jogo, era um moleque. E ali, eu olhei para o banco, o Tele estava rindo, né? Acho que ele estava falando, o Romeu estava viajando, né? O garoto tá perdido. E eu realmente, se o Pelé tabelasse comigo, eu fazia gol contra, porque eu queria ver ele. Era o meu sonho. E nesse jogo acabou sendo um dos melhores jogadores em campo, né? E tudo aquilo que ele tinha me ensinado eu botei em prática, de bater bem com as duas pernas. Eu metia a bola onde eu queria. E aquilo chamou a atenção até dos jogadores do Santos na época. O garoto tem muito recurso. Ali não saí mais do time. Em 70 já fui campeão mineiro e em 71 campeão brasileiro. Aí não saí mais. Realmente é uma passagem assim, muito interessante, porque naquela época o Cruzeiro não perdia para ninguém. Não era um problema de bater no Atlético, ganhar do Atlético, é porque o time do Cruzeiro era o maior time do mundo. Era uma máquina. Era Cruzeiro e Santos. Era uma máquina. Os dois times jogavam muita bola. Mas eu fui aprendendo ali e acabei sendo campeão. Em minha carreira, eu joguei 6 anos no Atlético Mineiro. Depois eu fui contratado pelo Matheus, pelo Corinthians, em 76. Eu me lembro que o Matheus entrou era um jogo Brasil e Venezuela. E eu tinha jogado muito bem nesse jogo e o Matheus tinha ido lá me comprar em Minas. Eu me lembro que acabou o jogo, eu fui tomar banho, ele entrou debaixo de chuveiro de terno e tudo para me abraçar. E falando para mim, você vai jogar no Corinthians, eu estou contratando você para jogar no Corinthians, você vai ser campeão no Corinthians. Eu não tinha assim aquele conhecimento em relação ao Corinthians, né? Jogava contra e tudo, já tinha disputado 2 brasileiros, já estava mais ou menos, aliás, 2 não, já tinha disputado mais de 6 brasileiros, Campeonato Brasileiro. Então, a gente já está acostumado e sabendo que o Corinthians era uma força muito grande. E acabou ele me contratando, eu vindo para o Corinthians. E eu cheguei aqui, também o Corinthians tinha lá os 23 anos que não ganhava um campeonato. E eu fui muito feliz porque eu passei por alguns treinadores, como o Duque, enfim, uma turma boa de treinadores, mas na realidade não eram aqueles treinadores que eu gostaria de ter, porque eles não eram como Tele Santana. Existe treinadores, existe técnicos. Técnico não é treinador, ele é só técnico. Tem uns que sobressaem muito bem, mas o Tele era treinador e técnico. Aquilo que a gente tinha dificuldade, ele ajudava a gente, ele arrumava um recurso, né, para a gente entrar dentro do campo mais tranquilo e a gente sobressaía mais. Enfim, o Brandão, ele falou comigo que nós íamos ser campeões em 77 e que era para mim empenhar, era para mim treinar bastante, porque ele estava vendo que nós íamos ganhar o campeonato. Olá, eu sou o Gustavo.
Sobre a seleção brasileira, em especial a Copa América de 1975, onde você foi titular, inclusive fazendo o primeiro gol da seleção brasileira em toda a Copa América. A seleção brasileira, na minha época, era muito difícil. Tinha muito jogador bom. Então, quando a gente era convocado, era um sonho, né? Porque tinha Edu dos Santos, Paulo César Caju, tinha Joãozinho do Cruzeiro, tinha Lula do Internacional, tinha Ney do Palmeiras. Enfim, tinha muita gente boa que quando a gente era convocado, era um sonho aquilo, né? Quer dizer, era muito difícil ser convocado, porque tinha muita gente boa. Tinha muito jogador bom. Mas foi uma época boa. O Brandão me colocou no time. E eu fui bem. Eu fiz o primeiro gol, fui contra a Venezuela. Isso em 75. Lá na Venezuela mesmo. E foi legal. Foi muito bom em relação à seleção brasileira. É aquele negócio. A seleção brasileira tem um problema. Eles arrumam jogos tudo em cima, né? Às vezes não treina direito o time. Já logo começa a seleção, eles se junta aquele jogador e põe para jogar. Mas foi muito bom. A seleção brasileira foi uma coisa maravilhosa. Todo mundo quer vestir essa camisa. E eu vesti essa camisa. Estou feliz com isso. A seleção brasileira não tem muito o que falar. Foi uma época pra gente sempre duro, né? Porque era muita viagem, era muita coisa e muita cobrança. Mas eu fui bem, tá? Fui bem na seleção. Eu não tenho muito assim que falar da seleção, tá? Mas foi ótimo, foi muito bom. Eu não sabia que tinha sido o primeiro gol da Copa América, de todas as Copas América. Eu não sabia disso. É impressionante. Então fui sortudo. Tá bom? Da seleção, mais ou menos é isso que eu tenho que te falar. Não tem assim. É bom, é um grupo muito bom. A gente fala e tudo, mas jogar na seleção é muito bom. Você pega um jogador que você joga contra e ele aí está do seu lado. É muito bacana. Show de bola. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor André, professor de Educação Física do Colégio Tadakio Sakai, pela TV Sonidos. Romeu Evangelista, conhecido como Romeu Cambalhota, um dos grandes atacantes da história do Corinthians na década de 70. Até hoje, é muito bem lembrado pelos bandos e loucos. Honrou o manto alvinegro. Vamos manter vivo a história de nossos ídolos. Vai, Corinthians!